O que você está vivendo hoje na sua vida é um efeito de escolhas que você fez. Tudo que você está vivendo agora, você escolheu. Você escolheu ontem. Você escolheu há pouco tempo atrás. Você escolheu ao acordar. Então, a gente está sempre escolhendo. Só que nem sempre nós estamos conscientes das nossas escolhas. Nem consciente do que nos move e nem consciente dos efeitos das nossas escolhas. Então, primeiro a gente pode falar do que nos move a cada escolha, foi onde eu comecei a falar. E a primeira coisa que eu estou dizendo é que nós somos movidos por forças muito maiores do que a gente é capaz de entender mentalmente. Nós somos influenciados e afetados por uma série de interações com a vida que é sempre maior do que eu posso entender. Então veja se é confortável ouvir isso. Eu sou movido por forças muito maiores do que eu sou capaz de entender. E às vezes com a sensação de que eu estou escolhendo por mim, sem perceber que eu estou às vezes sendo arrastado por forças que eu não conheço. E quando eu digo arrastado por forças, eu não estou querendo me fazer de vítima e dizendo, eu fiz isso porque eu fui levado. Não. Há sempre uma decisão de dizer sim para qualquer força que seja, ou dizer não. Mas como nós não temos consciência dessas decisões, que aí eu chamei, olha que termo legal, decisões implícitas. Decisões implícitas. São decisões que elas são tomadas antes de eu ter consciência, antes da atitude aparecer, antes de ter verbalmente uma fala que diga eu vou por aqui. Algo em mim já tinha escolhido ir por lá. Uma decisão implícita. Freud usou muito esse termo, que foi muito importante para que a gente pudesse abrir uma dimensão mais profunda de autoconhecimento, que foi o inconsciente. Jung ainda deu mais um passo trazendo, olha, existe um inconsciente primitivo que nos afeta mais do que a gente imagina, que é o inconsciente coletivo. Né? Então, quando a gente nasce numa sociedade, numa família, numa nação, né, dentro desse contexto, nessa cidade, nós já entramos ali num certo padrão mental, que é esse inconsciente coletivo, que vai nos levar a tomar decisões que estão dentro desse padrão. Qualquer decisão tomada fora desse padrão, por exemplo, um homem que nasce num contexto ali no interior de Minas, com aquela estrutura, né, sei lá, patriarcal, aquela estrutura ali primitiva do que é ser homem de verdade. E ali, esse padrão, toda vez que alguém for diferente desse padrão, ele vai estar sofrendo a angústia da separação, sofrendo a culpa de estar em desacordo com o que parece certo, ou que já chegou como uma forma de certo. Então, isso vai influenciar tantas decisões a ponto de algumas pessoas recuarem, mesmo sentindo, mesmo implicitamente percebendo, né, seus movimentos, a gente pode recuar nessa escolha de ir para determinadas direções. Então, primeiro nós precisamos deixar claro que nós não estamos conscientes de tudo que nos move para determinadas decisões.
com isso, só é possível quando a gente vai abrindo para uma humildade de perceber isso. É, às vezes eu brincava com uma amiga minha, falava com ela assim: o que. Por que você é assim? Aí ela ficava um tempo assim, mas eu sou assim como? Assim, a gente não sabe por que a gente é assim. A gente vai agindo de acordo com essa estrutura de personalidade que se expressa, né? Que a gente se expressa nesse corpício humano. E a gente pode até compreender. Ah, eu sou assim porque tem algumas identificações aqui com meu pai, com minha mãe, e esse é outro mistério, por que eu me identifico com um e não me identifico com o outro, ou identifico mais com um do que com o outro. Essas inclinações que a gente tem para valores, essas inclinações que a gente tem para afetos. No fundo, gente, nós precisamos nos render a essa ideia de um grande mistério. Por mais que a gente se esforce e passe anos e anos compreendendo e dando alguns passos nessa compreensão, é um grande mistério, tudo que nos move. Então, estamos sendo movidos e estamos tomando decisões através de forças e estímulos que nem sempre a gente entende. E aos poucos a gente vai tomando consciência que muitas vezes essas escolhas estão sendo feitas para defender uma imagem que eu criei de mim, que essas escolhas estão sendo feitas para ainda agradar o papai ou a mamãe. Eu estou continuando aquela velha dinâmica infantil de querer ser bom para o papai, de querer ser boa para a mamãe, para poder garantir que eu seja amado, para poder garantir que eu seja, me sinta pertencente a essa família. E mesmo que eu não tenha mais essa dependência, às vezes financeira, emocionalmente, é muito comum a gente continuar como adultos, reproduzindo essa dinâmica dependente e criando então escolhas que às vezes não tem a ver com o que a gente realmente quer fazer ou se mover, porque a gente não se conhece o suficiente e estamos então sendo movidos por princípios, por forças, por emoções, por padrões infantis sem que a gente tenha consciência. Então, isso Freud chamou de inconsciente. E algumas pessoas, inclusive, falam: eu não quero nem olhar para isso porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. E Gendlin vai mudar esse termo. Ele vai chamar de implícito. Então, implícito é uma dimensão que ela não está totalmente acessível à consciência, portanto, ela tem uma dimensão inconsciente. Eu continuo sem saber, por exemplo, por que eu estou tão incomodado em seguir dessa forma com essas pessoas, ou por que eu estou tão animado em seguir dessa forma com essas pessoas. Eu ainda não sei, portanto tem uma dimensão inconsciente, mas tem uma dimensão consciente que eu sinto. Eu sinto no corpo, porque tudo que eu sinto é sentido no corpo. Isso passa pelo corpo. Né? O corpo ele é o palco da nossa experiência. Ele é o palco da nossa experiência sentida. É no corpo que a gente sente. Então, a interação com o corpo é ela que vai dar parâmetro para a gente poder compreender os efeitos das nossas escolhas. E dependendo disso, nós vamos fazendo mais escolhas e gerando mais efeitos. E assim, nós vamos ter a chance de, às vezes, corrigir a rota e, às vezes, de complicar a rota para que ela seja corrigida mais para frente. Mas, de um jeito ou de outro, eu confio que mais cedo ou mais tarde, né, todos nós vamos estar
constrangidos a corrigir nossa rota pelo sofrimento. O sofrimento, ele tem essa função, como um choque que chega para nos ajudar a perceber a qualidade das nossas escolhas. E o problema é que muitas vezes a gente pega o sofrimento e o afasta, e com isso a gente perde uma informação maravilhosa. O sofrimento, ele é apenas uma experiência que traz informações sobre as nossas escolhas. E quando eu digo essas escolhas, eu não estou dizendo de atitudes apenas, tá, gente? Eu estou trazendo esse termo de escolhas para um nível mais profundo e sutil, que ele acontece na nossa mente. Quando a gente chega, às vezes, a agir de determinada maneira, às vezes isso é só uma consequência, assim, é só uma projeção, né, física e formal daquilo que já tinha sido escolhido aqui dentro, daquilo que já estava se movimentando, que já estava se inclinando aqui dentro. Algumas pessoas que têm essa capacidade assim de prever os próximos passos, que muitos desses passos são previsíveis, porque basta ver essa inclinação implícita. Basta ver assim aquilo que a gente está vendo, o próximo passo, aquilo que a gente está dando atenção, o próximo passo tende a ir nessa direção. Então, muitas pessoas que às vezes fazem previsões acertadas ou têm premonições, elas estão tendo acesso a essa dimensão sentida. Né? Tem algumas previsões, o que vai acontecendo ali. Quem são estudiosos, por exemplo, da Segunda Guerra, é, eles falam assim, e inclusive tem relatos, se não me engano é o próprio Nietzsche, né, que fez uma afirmação dessa em um dos livros, dizendo, olha, muito antes da guerra começar, anos antes, mas, sei lá, 5, 10 anos antes da guerra começar, Nietzsche falou, olha, se não tirar os judeus daqui, a coisa vai ficar muito feia. Ele já sentia um clima, ele já sentia ali, ele já percebia ali uma hostilidade, uma dificuldade. Aquilo ali tinha uma certa previsibilidade que alguma coisa complicada iria acontecer. Aquelas escolhas implícitas estavam sendo feitas já por um número considerável de pessoas, e aquilo ali foi, né, uma consequência que talvez a gente não imaginava que ela ia ganhar a proporção que ganhou, mas tem ali um movimento. Então, esses movimentos, os estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, eles vão estar buscando compreender esses movimentos. E a psicologia, ela busca isso num nível mais individual. Mas o que eu quero dizer é que nós temos inclinações que são microescolhas, sutis escolhas, decisões implícitas que estão sendo tomadas por nós todo dia. Quando um casal se separa, por exemplo, e fala, nossa, separou, nossa, e aí quem está de fora, mas não, eles pareciam tão bem, às vezes leva um susto, mas não percebe que às vezes tem anos que eles já se separaram internamente, que implicitamente essas decisões já foram tomadas por uma parte ou por outra ou pelas duas, de forma que a consequência, quando ela aparece e se formaliza, ela é só mais um passo. Né? E às vezes nem é por quem tomou a decisão. Às vezes quem toma a decisão de separar, ele também está reagindo a outra pessoa que ela não tomou a decisão verbal, mas ela tomou uma decisão implícita de dizer não para a relação. E ela então se fecha. Silenciosamente, ela fez uma escolha que acaba tendo uma consequência, onde o outro é expulso de alguma forma, o outro sente aquilo, reage àquilo, e às vezes é o outro que toma a decisão. Mas nunca a decisão é só de uma pessoa. Há uma série de escolhas implícitas que são tomadas para que as coisas cheguem onde chegaram,
qualquer tipo de briga, conflito, confusão, são escolhas das duas partes para que a situação se desenvolva numa ruptura, sabe? Então, essas escolhas, nós temos uma tendência muito grande e que talvez seja a nossa maior alienação, que é considerar que eu estou fazendo escolhas por causa do outro. Então, eu volto nessa passagem que eu sempre me orienta, que é trazida pelo Curso em Milagres, que diz: você nunca está transtornado pela razão que você imagina. A razão que eu imagino é sempre justificada por algo que está acontecendo aqui fora. Por essas influências dos astros, por essas influências das pessoas. Olha o que fulano falou comigo, como que eu não vou reagir? Só que eu esqueço que a minha forma de reagir é que são as minhas escolhas. Vocês já repararam? Às vezes acontece a mesma coisa, mas duas pessoas, elas têm formas completamente diferentes de lidar com isso. E o problema da nossa alienação é achar que porque aconteceu assim, é por isso que eu estou reagindo assim. Não, nunca eu estou reagindo pelo que está acontecendo aqui fora. Toda a minha reação é por algo que acontece aqui dentro, na minha interação com o que está acontecendo aqui fora. É a forma com que eu estou reagindo a essa interação que está surgindo aqui. E essa reação minha é uma decisão. Só que ela é tão rápida que não dá tempo. Né? Um exemplo assim, que eu já vi acontecendo comigo, a gente está tendo uma conversa, aí de repente me vem um impulso de falar mal de uma pessoa, de criticar uma pessoa. Nossa, você viu? Que péssimo fulano. Aí vem esse impulso, só que em vez de falar, eu paro. E essa pausa, eu decido. Vou falar isso não. Ah, então, e tal, você vai para lá, mudo e vou para outro lugar. Essa pausa, para que a gente consiga decidir de um jeito diferente, é fruto desse trabalho interno de autoconhecimento. Isso vai nos dando uma temperança, isso vai nos dando uma capacidade de escolher melhor. A gente vai deixando de ficar tão refém desses impulsos que nada mais são do que decisões inconscientes, decisões implícitas, escolhas implícitas de nos guiarmos, de nos dirigirmos a determinadas direções.